Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre esse artigo, sobre esse estudo publicado em 2023 no BMC Anesthesiology, que trata da comparação entre bloqueio do quadrado lombar com o bloqueio do plano do transverso em cirurgia cesariana. Então, é um estudo que analisou pacientes que foram submetidas à anestesia geral por diversas indicações e que utilizaram uma técnica regional para analgesia pós-operatória. E comparou, então, a analgesia pós-operatória entre dois grupos, um recebendo o bloqueio do quadrado lombar e o outro bloqueio do plano do transverso abdominal. E o principal foco desse vídeo, dessa apresentação, é a análise metodológica desse estudo. É um estudo, um ensaio clínico randomizado, que uma metodologia de estudo que beira ali o ápice da cadeia de força de evidência. A gente sabe que os estudos que apresentam maior força de evidência são aqueles que compõem a meta-análise, seguido de revisão sistemática, aqueles seguidos seguido então daqueles que têm grande número de participantes, aqueles mega ensaios, e depois os ensaios clínicos randomizados, seguido então de vários outros. Obviamente, se esse estudo ele é executado com perfeição, com cuidados de metodologia, com todas as variáveis que são avaliadas para ver sua qualidade de execução, planejamento, etc., esse ensaio clínico randomizado vai se manter ali naquela classificação, mas se algum dos critérios que devem ser utilizados para essa abordagem de metodologia falha, ele vai caindo, então, nessa pirâmide, nessa escala de qualidade de evidência. Então, para um ensaio clínico randomizado ser bem classificado, existem várias formas de avaliar essa qualidade de realização do ensaio. Entre eles o principal é o grade. Então, o grade ele vai avaliar, entre outras coisas, se foi randomizado realmente, como foi randomizado, como foi feita a alocação nos grupos, se foi feito o cegamento, se foi feito o cálculo adequado de amostra e se foram feitas as escolhas ideais de avaliação estatística dos dados escolhidos. Então, esse é uma base de avaliação do ensaio clínico randomizado, que, na maioria das vezes, é executado com o objetivo de comparar duas intervenções. A gente sabe que a maioria dos estudos devem ser baseados numa pergunta objetiva, numa pergunta que a gente denomina pergunta PICO, uma pergunta elaborada para que a gente saiba com objetividade os quatro pontos, que são as quatro letras que compõem essa palavra PICO. P de população, é a população que a gente vai ter como interesse, seja a população de pacientes idosos, ou população pediátrica, ou população de pacientes com diabetes mellitus, ou população com hipertensão arterial, ou população de afrodescendentes, e assim vai. Então, existe uma população que a gente tem interesse em avaliar nela aquela intervenção, é o I da palavra pico, a intervenção que a gente quer testar naquela população, e aí vem o C, que é a comparação. A gente vai comparar na população uma intervenção com uma outra intervenção ou com a ausência dessa intervenção. Então, é um grupo que vai receber, por exemplo, sulfato de magnésio, outro que não vai receber, ou um grupo que vai receber sulfato de magnésio e o outro vai receber algum opioide. Então, temos aí as três primeiras letras e a última letra é o desfecho, é o outcome, o odd outcome. Então, o desfecho que a gente quer analisar quando a gente compara essas intervenções naquela população. E para isso a gente extrai dessa população
uma amostra, e essa amostra é calculada com base em algum estudo anterior que seja similar e ofereça dados para a realização do cálculo estatístico do cálculo da amostra, ou você pode fazer um estudo preliminar, chamado estudo piloto, para gerar dali algum resultado que possa ajudar no cálculo também da amostra. E aí é feita a, a, a base para a realização desse ensaio clínico randomizado, e a gente traz aqui nesse diapositivo uma comparação entre o ensaio clínico randomizado e o estudo de coorte. O estudo de coorte é um estudo que vai analisar dois grupos que são formados por condutas previamente já estabelecidas, e a gente não vai mexer em nada, não vai gerar nesse estudo um critério de inclusão, critério de exclusão, então a gente não tem como afastar e nem selecionar a população, não tem como afastar viés nesse tipo de estudo. Por quê? Muitas vezes você vai testar uma situação em que você não pode randomizar. Por exemplo, vou testar o efeito do tabagismo na geração de insuficiência coronariana. Então, eu não posso simplesmente pegar aquela amostra e dividir aquela amostra, distribuir num grupo que fuma e um grupo que não fuma. Você foi selecionado para o grupo que fuma, então você vai ter que fumar. Isso não seria ético, então não pode fazer. Então, existem situações que a gente tem que mesmo aceitar comparar a exposição a um tratamento ou a um risco com a não exposição ou a exposição a outro tipo de tratamento de maneira espontânea. Ao final de algum período, a gente analisa o desfecho em cada um dos grupos. Isso é a coorte prospectiva. Existe também a coorte retrospectiva, que é feita, ao invés de, após o planejamento, a gente analisar aqueles grupos, a gente pega os dados hospitalares daqueles pacientes que foram submetidos e os que não foram submetidos àquele tratamento e analisa de uma forma retrospectiva o resultado do desfecho. Já no ensaio clínico randomizado, a gente vai pegar, vai calcular a amostra daquela população para pegar a amostra e distribuir seus participantes entre dois grupos de uma forma aleatória, através de um sorteio que pode ser realizado de várias formas. O sorteio eletrônico é o mais confiável, principalmente se ele for baseado no ruído atmosférico, que é uma forma considerada a mais próxima da perfeição na distribuição aleatória, que é conseguida através do site random.org. Então, você faz a distribuição, o sorteio eletrônico para saber para qual grupo cada paciente vai, depois faz a alocação desses pacientes do grupo A e do grupo B e submete cada grupo ao seu perdão, a sua intervenção programada no seu projeto para depois de um tempo você comparar os desfechos. Esse estudo ele é chamado prospectivo porque a partir da distribuição, da alocação dos pacientes, é que você vai começar a imprimir, né, a realizar a intervenção em cada um dos dois grupos de maneira prospectiva. Então, ao longo de algum tempo, eles vão ser submetidos a essa intervenção para depois ser feita a comparação. E ele é controlado porque existem dois grupos, um dos quais não recebe o tratamento para saber se o resultado do tratamento foi superior à não utilização, ou você faz o tratamento da sua pesquisa num grupo e o tratamento tradicional, outro tratamento no outro grupo, para comparar o resultado de um desfecho num grupo vai ser controlado pelo resultado em outro, vai ser feita uma comparação. E é controlado também porque você submete esses pacientes a critérios de inclusão e exclusão, fazendo com que haja o cuidado de fazer um trabalho ético, excluindo pacientes que têm contraindicações, por exemplo,
e faz um trabalho que tenta reduzir o risco de viés, tirando fatores confundidores. Por exemplo, você vai comparar se o café, como já foi feito no passado, se o café pode aumentar o risco coronariano, mas você tem que excluir, por exemplo, os tabagistas, porque o tabaco com certeza já vai causar algum risco coronariano. Então, seria um fator confundidor. E aí, então, de novo, você escolhe, você tem a sua população, que é a população de interesse, já comentamos isso, e aqueles indivíduos que cumprirem os critérios de elegibilidade, que são os critérios de inclusão e exclusão, vão ser convidados. Se aceitarem, eles precisam assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. É uma obrigação ética do autor preparar um termo de consentimento livre e esclarecido com palavras simples, palavras comuns, sem jargões profissionais, sem palavras técnicas, para que haja entendimento para o leigo saber o que está assinando, e ele assina, após ouvir a explicação do que significa esse termo de consentimento, ele assina a aceitação de participar no estudo. Então, a partir dessa formação da amostra, que é feita através de cálculo estatístico, como a gente falou, e a gente sempre sabe que pode ter perda, pode ter paciente que desistiu, paciente que foi excluído durante o estudo por algum motivo. Então, a gente faz o cálculo e põe ali mais uns 20% para compensar possíveis perdas de participantes durante o trabalho. As perdas são aceitáveis, não denigre o trabalho, inclusive existem revisores que, dependendo do tipo de estudo, podem achar estranho não ter tido nenhuma desistência, nenhuma perda, mas ela não deve ser muito grande para não prejudicar o cálculo estatístico e essa compensação, na maioria das vezes, esse acréscimo de participantes na amostra, normalmente resolve bem essa questão das perdas. Aí depois é feita a randomização, que é a distribuição aleatória através de sorteios por métodos diversos, como dito, e aí você começa o estudo com um grupo recebendo um tratamento e o outro grupo recebendo um outro tratamento ou nenhum para comparar os desfechos no final do estudo. É importante que, quando possível, seja feito de maneira encoberta, que os pacientes não saibam a que grupo pertencem, nem o que esperam que aconteça, nem o que se espera que aconteça como desfecho. E assim é chamado de cego ou encoberto. E quando nem o paciente, nem o autor, o executor da técnica, o aplicador daquela intervenção, também não conhece a que grupo pertence cada paciente, a gente diz que é duplo cego, ou duplo encoberto, que gera uma maior segurança de resposta, já que não vai ter interferência nem do paciente, nem do examinador, do pesquisador, em relação a interpretações do desfecho, que pode levar a vários tipos de viés, e isso prejudica bastante o resultado. Nem sempre é possível fazer encoberto, mas quando for, é ideal que eu seja. Também é chamado de paralelo porque existe um grupo que vai ser submetido a um procedimento até o fim da pesquisa e o outro grupo a outro procedimento. Então, eles correm no tempo de forma paralela, embora não necessariamente cada paciente, cada participante daquele seja submetido à intervenção e pesquisado de maneira simultânea. Existe também, só para diferenciar por que a gente diz que isso é paralelo, tem o crossover, pacientes que são submetidos a um tratamento até metade do estudo, depois ele é submetido ao outro, assim ele serve de comparador para ele mesmo, e vice-versa no outro grupo. Então, esse é chamado crossover.
todos os participantes vão ser submetidos às duas intervenções em momentos diferentes e vão ser analisados também os desfechos em momentos diferentes. Existe também o factorial, que é a comparação de duas intervenções, inclusive comparando com a associação das duas. Existem várias formas de montar um factorial, essa é uma forma mais simples, comparar o tratamento A com B e comparar os dois com o tratamento A mais B, para avaliar o desfecho e comparar, então, se há diferença no tratamento de um com o outro ou na associação de ambos. Após a finalização do projeto, ele deve ser encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, que é subordinado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que, por sua vez, é subordinado ao Conselho Nacional de Saúde. A gente envia o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa via Plataforma Brasil, né? Uma plataforma onde a gente faz a submissão desse projeto e o Comitê de Ética vai solicitar para a gente que a gente emita faça upload de um reconhecimento de responsabilidade por nossa parte, nós autores. O autor principal deve assinar um documento assim. A direção do hospital deve assinar autorização confirmação de ciência da realização do estudo em suas dependências. O cirurgião deve assinar uma autorização, dizendo que reconhece e autoriza a realização do estudo em seus pacientes, uma cópia do termo de consentimento livre e esclarecido, e também, quando você faz essa submissão, estando tudo preenchido nas 5 páginas da Plataforma Brasil, aparece, então, uma outra página onde você pode imprimir a chamada folha de rosto. A folha de rosto é um documento que é originado ali, já que é gerado pela própria Plataforma Brasil, e você assina, o autor principal assina essa folha de rosto, junto com o diretor do hospital, que assina pelo hospital, pela instituição, reconhecendo a responsabilidade sobre o que vai ser feito ali naquela pesquisa. Se tiver tudo dentro das exigências do Comitê de Ética em Pesquisa, ele vai, então, aprovar o seu estudo. Eventualmente, se tiver algum dado inadequado, alguma informação que o Comitê de Ética em Pesquisa precisa que você ofereça os dados das bases teóricas que fizeram você pensar naquela questão, dados relacionados tanto à fisiologia ou farmacologia, que tenham dado motivação para gerar aquela pergunta. O trabalho tem que ter relevância, tem que ter coerência, não pode gerar risco desnecessário ao paciente, e o termo de consentimento é analisado para ver se ele está escrito, se ele está redigido com todas as exigências de simplicidade, explicação do que vai ser feito com cada participante daquele estudo. Então, se o projeto envolve utilização de material humano ou envio de material humano para fora do Brasil, ou se vai ser feito trabalho relacionado à genética, entre outros, o CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa, envia o projeto para o CONEP fazer uma avaliação mais detalhada. Se não, se for um ensaio clínico ou um estudo de revisão mais simples, o próprio CEP já aprova ou não a realização do estudo. Se o estudo for feito em animais, ao invés de ser enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa, ele vai ser enviado para o Comitê de Ética em Utilização de Animais, que vai avaliar o conteúdo, se há questões éticas ou maltrato de animais para aprovar ou não o seu estudo. Uma vez aprovado, ele então, enviado para registro. Lembrar sempre que no termo de consentimento é importante que você utilize essas resoluções
dizendo que o seu projeto segue as normas e orientações da Resolução 196, de 1996, e a Resolução 466, de 2012, que seguem ditames do Código de Nuremberg, das Declarações de Direitos Humanos, da Declaração de Helsinki, que é atualizada e implementada, correções ou adições periodicamente, e que visam a proteção do paciente de maneira para que não seja utilizado participante de maneira não ética, de maneira a trazer risco desnecessário, e garantindo respeito à pessoa e à segurança dela. E, como falei, algumas considerações também em relação à folha de rosto e o termo de consentimento são avaliados pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Mas, uma vez aprovado, então, se você pretende fazer publicação desse resultado, ele deve ser registrado. A o Comitê Internacional de Editores de Jornais em Medicina sempre se preocupava com a forma ética como era realizada a pesquisa, inclusive em termos de metodologia. Se você faz o seu projeto e segue na realização tanto da pesquisa quanto na realização do manuscrito, tudo que estava redigido naquele projeto. Muitas vezes o autor fazia uma pesquisa e o objetivo principal, por exemplo, era avaliar a resposta hipotensora de um hipotensor no tratamento da pressão arterial. E, por exemplo, como efeito secundário, uma hipótese, um exemplo hipotético, efeitos colaterais. E se o resultado do objetivo principal fosse igual, então, assim, a resposta foi igual em relação à efetividade hipotensora das drogas, mas houvesse efeito colateral importante numa delas, na hora de fazer o manuscrito, o autor eventualmente poderia, como foi feito em alguns casos, colocar como objetivo primário a avaliação de efeitos colaterais. A droga A causa mais vômito do que a B, embora o objetivo que era primário no manuscrito fica como secundário, a pressão arterial ela não foi diferente nos grupos. Então, isso era considerado antiético, isso era considerado uma mentira, metodológica, já que você planejou, calculou a amostra com base naquele objetivo primário e na hora de fazer o manuscrito você faz a coisa invertida. Então, por isso, os editores pensavam numa forma de registrar esse projeto para depois, na hora de avaliar o manuscrito para eventual publicação, fosse comparado o resultado no manuscrito com aquilo que estava escrito no projeto. Se fosse igual, a coisa estava tranquila, senão o artigo não seria aceito. E, com base nesse desejo, dessa formulação de registro dos editores, a Organização Mundial de Saúde instituiu uma plataforma internacional de registro de ensaios clínicos, que vários países foram criando as suas, a mais tradicional e antiga Clinical Trials dos Estados Unidos, existem outros países com as suas. No Brasil, a gente tem o Registro Brasileiro de Ensaio Clínico, o REBEC, que é uma plataforma de submissão, ela já é diretamente vinculada na plataforma Brasil. Quando a aprovação, a gente já pode ir no link da página da própria plataforma Brasil e direcionar para o REBEC para fazer o registro do seu ensaio. Esse registro vai ter que ser feito obrigatoriamente em português e inglês, e também vai ser submetido à avaliação para ver se vai ser aceito ou não. E é importante que, tanto no projeto quanto na realização do manuscrito, do estudo, a gente siga guidelines que garantam que a gente está fazendo o passo a passo de registros de informações da maneira mais completa possível, para orientar possíveis leitores que queiram eventualmente fazer um trabalho parecido. Se eles fizerem aquele passo a passo do jeito que a gente descreveu, provavelmente vai ter uma duplicação, uma replicação daquele resultado encontrado por nós, de forma que temos que fazer uma descrição pormenorizada da metodologia. Isso é feito
através de diversos guidelines que existem nesse site Equator Network. São vários os guidelines. Guidelines para revisão sistemática, que é o Prisma, guideline para ensaio clínico, que é o Consorte, guideline para para estudos observacionais e vários outros. Existe também o SPIRIT, que é o guideline para registro do seu projeto. Então, você pode seguir o guideline Spirit para fazer o seu projeto de uma maneira bem detalhada, bem completa. E existem até revistas que aceitam publicar o seu projeto. Então, se você faz uma coisa elaborada, seguindo o guideline adequado, como está demonstrado aqui, o Spirit é só apenas uma parte do formulário que você deve seguir para fornecer as informações básicas necessárias para um projeto completo, detalhado, e que pode até ser aceito para publicação. Existe o consorte, que é o Spirit, como foi dito aqui, é para registro e formulação do projeto, e o consorte é o guideline para orientação de como deve ser realizado o passo a passo do manuscrito do seu ensaio clínico randomizado. Então, a gente começa aqui na primeira parte, mostrando vários detalhes que devem ser seguidos, o título, o resumo, na descrição da metodologia, participantes, intervenções, a amostra, a randomização, como foi feita. Então, se você descreve isso de maneira pormenorizada, na hora que alguém estiver lendo o seu manuscrito, vai ver de maneira completa como foi a sua metodologia, e na hora, por exemplo, se alguém quiser fazer uma revisão sistemática e quiser incluir o seu ensaio, aquele ensaio vai estar com todas as informações necessárias para que seja feita a análise da qualidade do seu trabalho. Aqui a segunda parte do mesmo formulário do consorte, estão falando dos resultados e outras informações, discussão e outras informações. As revistas normalmente solicitam, elas gostam algumas exigem que seja feito o fluxograma de entrada e acompanhamento dos diversos participantes. E tudo que acontece, se alguém foi excluído em algum momento, que seja mencionada a exclusão e a causa da exclusão, para fazer o fluxograma. Então, quantos foram selecionados, quantos foram excluídos e por quê, como foi feita a randomização e a alocação, e depois da alocação, como que foi feito o segmento desses pacientes, e depois quantos restaram para a análise estatística para o resultado final. Existem os critérios de inclusão e exclusão, aqui, né, para esse estudo específico, analisando as duas formas de analgesia regional. Os critérios de inclusão foram que o paciente precisa assinar o termo de consentimento, são mulheres, porque são cesarianas, de 18 a 45 anos, asa 2, paciente asa 3 já não vai ser incluída, porque aumenta o risco e pode interferir no resultado final, pode ser questionado o desfecho negativo de alguma criança por ter sido submetido a um trabalho. Então, eles selecionaram apenas a asa 2 e gestações iguais ou maiores que 37 semanas, por critérios de segurança também, que foram submetidos à cesariana com incisão de Pfannstiel, que é a incisão transversal, e com anestesia geral. Foram excluídas as pacientes com lesão orgânica ou contraindicação a algum componente químico ou técnica utilizada. Não pode ser realizada outra anestesia regional, não pode ser incluída paciente em hemorragia, em emergência hemorrágica, obesas e doença crônica. Doença crônica, a gente é fácil de entender, paciente que vem em uso crônico de analgésicos e opioides, vai ser um fator confundidor no resultado final de uma avaliação de dor. A técnica anestésica empregada, ringue lactato 5 a 7 ml por quilo por hora, a monitorização padrão,
com a constando de eletrocardiograma, oximetria, pressão arterial e capnografia, já que é anestesia geral, e começa com uma pré-oxigenação seguida de propofol, rocurona e intubação, com o clampeamento do cordão se inicia o remifentanil e o sevoflurano. Inicia-se com a fração inspirada de 0,4, pode ser aumentada de acordo com a necessidade. Em relação à questão estatística, a gente sabe que as variáveis numéricas elas devem ser analisadas segundo a distribuição dos seus dados. Então, pode ter distribuição não normal, distribuição normal, e a partir dessa avaliação de distribuição que pode ser feita pelo teste de Shapiro-Wilks, por exemplo, e vai analisar. Se a distribuição não for normal, os testes utilizados são chamados não paramétricos, e se a distribuição for normal, eles são usados os testes paramétricos. O que isso significa? Na avaliação não paramétrica, a gente não tem como gerar média e desvio padrão. A gente vai trabalhar com mediana e intervalo interquartil. E se os dados forem normais, a gente usa técnicas paramétricas que vão gerar média de desvio padrão. E, a partir disso, a gente pode gerar o intervalo de confiança e outros dados mais significativos. Quando a distribuição não é normal e os grupos não são pareados, são grupos simples de estudo, se forem apenas dois grupos, a gente usa a técnica não paramétrica de Mann-Whitney. Se forem mais de dois grupos e amostras não pareadas, a gente vai usar Kruskal-Wallis. Nas amostras pareadas, com dois grupos apenas, a gente vai usar o teste de Wilson e, com mais de dois grupos, a técnica do teste de Friedman. O que é uma amostra pareada? São amostras que são submetidas à extração de dados em mais de um momento. Então, 2, 3 vezes no tempo, por exemplo, uma forma de fazer amostras pareadas. Então, se não for normal a distribuição e as amostras forem pareadas, então, dois grupos apenas o Wilson e mais dois grupos Friedman. Se a distribuição for normal e não forem pareadas pareados os grupos, então, com dois grupos apenas, o teste de Student, mais de dois grupos, a gente usa o teste de ANOVA, análise de variância. E quando a gente faz o teste de ANOVA, a gente vai dizer se naqueles 3, 4 grupos houve diferença entre os grupos, mas não diz qual grupo foi diferente de qual. Então, após o resultado, se o teste de ANOVA diz que não houve diferença, a gente interrompe ali, e se houve diferença, a gente vai fazer os testes pós-hoc possíveis, que são ou Bonferroni, Tukey e outros que podem ser utilizados. Então, a gente faz depois a análise pós-hoc dos dados para ver qual é o grupo que foi superior ou inferior, ou, enfim, foi diferente de qual. Até a nova, a gente diz que no resultado geral houve diferença ou não. E quando as amostras, os grupos forem pareados, a gente pode ter em dois grupos, a gente vai utilizar o T de student para grupos pareados, para amostras pareadas, e com mais de dois grupos a gente vai utilizar a nova medidas repetidas. Então, é simples assim. De novo, aqui, com a nova, a gente vai ter o resultado geral dos três grupos, ou mais de três grupos, se houve diferença, e aí, se não houver diferença, o teste terminou aqui, se houver diferença, tem que fazer a análise pós-hoc também, para avaliar qual grupo foi diferente de qual. Aqui, um fluxograma mais amplo, com um maior detalhamento, é bastante interessante observar o tipo de comparação, o que com o que, se tem distribuição normal, se não tem, até o final, com a utilização dos diversos testes possíveis.
Lembrando que aqui nessa legenda bem explicativa, a gente diz que em verde estão os testes utilizados e em azul os pressupostos necessários à realização desses testes. Aqui, testes para comparação, são bem diferentes daqueles testes com dados numéricos apresentados anteriormente. Aqui são resultados não de teste de proporção. Normalmente, perdão, a gente escolhe, dependendo da situação, um teste desse que está demonstrado aqui. E nesse estudo particular, então, de resultados apresentados, aqui a primeira tabela mostrando os dados demográficos, e já pelo valor de P, a gente nota que eles foram bastante semelhantes entre si, em relação à idade, altura, peso, e em relação também à primeira necessidade, quanto tempo depois da cirurgia houve o primeiro momento de solicitação de analgésico, já aqui começando a avaliação da analgesia pós-operatória, que em relação à primeira, ao tempo de início de necessidade de fornecimento de analgésico, não houve diferença. Nesse outro grupo, a, nos diversos tempos mencionados no projeto e na descrição, no manuscrito do ensaio, a avaliação do consumo do consumo cumulativo de morfina. Então, até 3 horas, até 6 horas, até 9 horas, não houve diferença estatística no consumo de morfina, mas a partir da 12ª hora começou a ter uma redução progressiva do consumo de opioides no grupo quadrado lombar, em comparação com o grupo o grupo do TAP, né, do bloqueio do transverso, do plano transverso abdominal. Só que a gente vê aqui que, apesar de o grupo do quadrado lombar ter tido uma redução estatística no consumo de morfina ao longo desse tempo, houve, foi significante estatisticamente essa diferença, menor consumo no grupo de quadrado lombar, mas esse consumo clinicamente não teve diferença. Então, teve diferença estatística, mas não teve significância clínica, já que não tem tanta diferença clínica e você precisar dar ao longo de 12 horas 7 miligramas ou 9 miligramas de morfina para um indivíduo no pós-operatório, mas houve a diferença estatística. Uma outra informação importante, o lembrete de que aqui nesses dados foram utilizados média e desvio padrão, porque houve normalidade na distribuição dos dados coletados. Aqui não houve normalidade, precisou ser feito o teste não paramétrico, como são 2 grupos, provavelmente foi Mann e Whitney, e o resultado foi em termos de mediana e diferença interquartil. Em relação à avaliação de score de dor, tanto em repouso quanto em movimento, também não houve diferença estatística entre os grupos. Na primeira hora, houve diferença estatística, mas não foi diferença clinicamente significativa. Então, apresenta-se também aqui como mediana de diferença interquartil, porque, obviamente, não deve ter tido normalidade na distribuição dos dados. Então, a conclusão final é que, nesse ensaio clínico randomizado, comparando as duas técnicas, houve diferença estatística no consumo de morfina após 9 horas, né, a partir da 12ª hora, e uma diferença estatística no primeiro score de dor, mas que não foi uma diferença clinicamente significativa, e o ensaio clínico randomizado aparentemente foi realizado de maneira coerente, de maneira satisfatória,
mas não apresentou essa diferença de grande importância. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia. Quem gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos, acompanhe a gente no canal Telegram, Temos para Anestesia. Um grande abraço.